Rubem Júnior, sabadão do Cruzeiro, na Itatiaia, e você tem notícias do campo e também fora dele. Boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Alô você, João Vitor, amigos e amigas da turma do bate-bola. Foi manchete, informação que trazíamos ontem na Itatiaia. O Cruzeiro que vem, recebendo várias sondagens, propostas, e agora a coisa vai caminhando a respeito do Cauã Prats, jovem, 17 anos, lateral esquerdo, que tem apenas aí 15 jogos no profissional. O Borussia Dortmund da Alemanha vai avançando e vai dentro das suas possibilidades e de tudo que o Cruzeiro pede para tirar o atleta da toca, atendendo o pedido da diretoria. Ontem trazíamos aqui na Itatiaia e o Cauã. O valor gira em torno de 13 milhões de euros. O Cruzeiro ainda não tem dentro dessa proposta a aceitação. O valor ainda não é o que planeja a diretoria, mas tudo indica que o clube alemão vai chegar no valor que é colocado na mesa pela diretoria do Cruzeiro. A manutenção do elenco para a próxima temporada é a prioridade, tudo que a diretoria vem trazendo e também tendo, como planejamento para os próximos anos, mas tudo indica que o Cauã Prats pode deixar a toca. Vamos aguardar o desenrolar da negociação, apurei há pouco junto à diretoria. O Borussia não ofereceu o valor que o Cruzeiro deseja, mas o Borussia, por todo desejo, vai caminhando para chegar na quantia que o Cruzeiro tem, e coloca o preço pelo Cauã. Nada definido, o atleta segue, trabalhando normalmente na toca, mas as sondagens acontecem e a proposta tá na mesa e o Cruzeiro pode sim negociar o atleta, JVC. Lembrando que o Prats faz 18 anos em agosto, E justamente agosto é o mês que começa a temporada europeia, o verão europeu. A janela mais quente, inclusive, de transferências é essa do verão. Então vamos ver como vai caminhar essa situação. Ô João, cada vez mais cedo os grandes clubes europeus vêm ao mercado brasileiro, que ainda é um grande fornecedor de talentos, buscar esses atletas. O mais normal agora é comprar um cara de 16, 17 anos, já garantir que ele é seu, para quando ele tiver 18, começar a sua trajetória no futebol internacional. E o Cauã Prats, inserido no profissional do Cruzeiro com 16 anos, era o famoso feijão sem bicho, Ô João, e o torcedor vai ter que readaptar a sua cabeça a essa realidade. Porque o que vai acontecer com o futebol brasileiro? O futebol brasileiro vai ter que ser um futebol que dê cada vez mais espaço para os jogadores jovens. Porque quem não fizer isso, tá fadado a ter só jogador em final de carreira que não vai dar o retorno financeiro e o seu clube vai perder a competitividade. Então, nós vamos ver cada vez mais os clubes apostando, dando espaço, dando minutagem, colocando produto na prateleira, na vitrine, para que o futebol do exterior se interesse. Você ganha 2 vezes, talvez até 3. Você ganha uma vez com a venda do jogador, você ganha uma segunda vez com o percentual de formador do jogador. A cada vez que esse cara vai sendo vendido na Europa, você fica com um pedacinho dele. E você ainda ganha uma terceira vez, porque muitas vezes nessas vendas, você vende aí 70%, 80% do jogador e fica aí para mais 20%, 30% para uma venda futura. Então, se os clubes não fizerem isso, os clubes brasileiros estão fadados à falência. Então, nós vamos ver uma mudança no perfil de formação, de contratação e de exposição de jogadores, para que você tenha viabilidade financeira para trazer os jogadores que já passaram por esse ciclo e esses caras, com aí na faixa de 30, 32, 34 anos, virem agregar tecnicamente no futebol brasileiro. Mas para ter o dinheiro para pagar o cara mais caro, mais velho, mais vitorioso, você tem que ter o menino surgindo para poder ser vendido. O Cruzeiro, aliás, todas as grandes equipes com essa mudança de calendário estão botando os meninos em maior quantidade para jogar nesse começo de ano, mas o início da sua frase me chamou a atenção e é isso mesmo. É o torcedor entender que esta realidade é necessária, é insistir. Ela é imperativa. Não é colocar o menino agora e ele matou a primeira de canela, é bagre, não serve, aí empresta pra sei lá o quê.
ele precisa jogar, ele precisa passar por essa transição, ele precisa viver esse novo momento. Profissional é outra história, ele precisa fazer parte disso. É evidente que tem alguns que chegam mais preparados, mais prontos. O Cauã Prates aparentemente chegou pronto ao profissional com 16 anos. Senão o Cruzeiro não teria liberado o Marlon pro Grêmio do jeito que liberou, tranquilaço, e deixado ele como o segundo lateral do elenco, né? Segundo lateral esquerdo do elenco, sendo que o primeiro também é um jovem, né? E é elogiável a formação de talentos do Cruzeiro, como essa molecada chega ao profissional com um refino técnico diferente, e são vários, né? Esse é o extra série, né? O jogador de futebol, todo grande atleta profissional, os estudos indicam que esse cara vai estar pronto mesmo, ali por volta dos 23, 24 anos. É o auge da formação do atleta. Ele precisa de um determinado número de horas, e aí estima-se 10 mil horas de execução para você chegar ao ápice da carreira. Então, o menino que está com 16, se o ápice é aos 24, ele está queimando 8 anos de etapa. Quem consegue fazer isso é o extra classe, é o extra série. Aí a gente lembra de Pelé, de Messi, de Neymar, de Maradona, desses caras que foram geniais. E alguns jogadores conseguem aparecer um pouco mais cedo. Agora, o ideal é que esses caras ainda tenham um tempo maior de formação, e dentro dessa formação tenham a exposição para ganhar a experiência, a qualidade, a possibilidade de jogar e de ganhar minutagens, e também ganhar visibilidade para se tornar um produto atrativo para o grande centro mundial que é o futebol europeu, né? E vira o caminho natural. O João Vitor trouxe um comentário do primeiro tempo também, de que a nova realidade já é algo que existia, mas acho que a intensificação no futebol brasileiro a partir de agora é você formar times mais jovens, trazer mais garotos ao elenco principal, colocar na vitrine e vender. É o caminho natural, inclusive estamos falando de um menino que com 16 anos virou profissional, e a tendência é que aos 17 seja vendido para o futebol alemão, para uma das principais equipes do futebol alemão. Essa sempre foi a característica do futebol brasileiro, né, Cirilo? É um time, é um país formador, né? Não é um país comprador, igual a Europa, tal, Premier League, enfim. E a gente, há pouco tempo, assim, a gente perdeu um pouco de investir nessa formação de atletas, de se preocupar com isso, e agora eu acho que tá retomando. Esse caminho é bom. Esse caminho é bom e valoriza, tem retorno financeiro, sabe? Investe os meninos desde novos, né? Então já chegam mais preparados lá para fora. Enfim, é muito bom esse pensamento. Eu fiquei com uma curiosidade ontem da sua fala. Eu vi o entusiasmo que você tem pelo futebol dele, pela qualidade do Cauã. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, explicasse um pouco mais esse jogador e o que um cara com a sua experiência, a sua vivência, o que leva a ter esse nível de entusiasmo que você tem com ele. Primeiro que isso que sirva de exemplo. A gente sabe que tem muitos pais aí, né, que acompanham aí a gente na Itatiaia e às vezes pensam, né, no futuro pro filho e tal. Enfim, tem a molecada que acompanha também, os empresários. Esse menino é um exemplo, ele não tá ali à toa. É um menino super correto, um menino que se preocupa muito com a carreira, centrado, escuta a gente, escuta os profissionais. Trabalhei com ele lá na base. Por isso esse entusiasmo, sabe? É um menino que é difícil dar errado. Por isso que ele já tá com esse nível de excelência que você fala, que é as 10 mil horas. Porque ele investiu bem, sabe? E tem que começar o processo desde cedo. 12, 13 anos, é um menino super centrado, cara. Escuta, profissional, sabe? Escuta quem tá lá, que já jogou bola também, os treinadores. E aí tá colhendo os frutos, sabe? Dorme cedo, se preocupa vive, é atleta, 24 horas, sabe? Esse menino é um exemplo, por isso... todo mundo, por isso você acha que o pessoal lá fora não sabe dessas coisas? Claro. Todo mundo sabe, entendeu? Porque também é um risco você comprar algum jogador, né, que de repente... É investimento, né? Não tem cabeça, os malucos, e ele não, cara, ele demonstra cada dia mais aí ser profissional, por isso esse amadurecimento, né? Por isso esse amadurecimento precoce, isso é os jogadores que vão sempre andar na frente, que é o fora da curva que você fala, João. Às vezes não é só jogador talentoso que é fora da curva. Às vezes um jogador como ele, que não é muito talento, mas assim, é muito profissional, dedicado a todo dia, consegue melhorar a sua performance.
acaba se tornando fora da curva também. E eu falei disso porque, assim, ele também, eu gosto muito dele de zagueiro, João, porque assim, eu vi ele na seleção, jogando seleção de base, jogando muitos jogos na base ali no Cruzeiro, como quarto zagueiro. É muita qualidade, porque ele tem a construção, ele tem a qualidade de chegar, tem as arrancadas. É um menino que força. tá na base, mas já tem uma conduta profissional correndo nas veias dele, né? Isso é muito legal, né? Esses perfis são os diferenciados, ô João. É a turminha que chega lá em cima, que pede passagem, entendeu? Mas eu queria chamar a atenção só no sentido desse trabalho de monitoramento e possível contratação, né? De captação do Cruzeiro, olhando o que o mercado pede na base. Esse menino do Bruninho é uma revelação top do Atlético Paranaense. Um meio atacante, aquele gigante, igual gostam de falar os argentinos, né? Aquele cara que pega a bola no meio e vai chegar nos atacantes lá na frente. De seleção brasileira deve ser até amigo do Cauã Prates. Geração parecida, né? Mesma idade. Jovem talento nato, entendeu? E o que os clubes hoje também aprenderam a percorrer o mercado sul-americano. Nas competições de base sul-americanas, os clubes também estão ali. Não só os europeus. O Atlético manda olheiro, o Cruzeiro manda o seu scout lá também, já para desde sempre, desde cedo, tá olhando as revelações sul-americanas para já estar no radar dos clubes. Não dá para fugir dessa realidade, mas eu sei que você tem um trabalho também que observa muitos jovens atletas, não dá para fugir dessa realidade, né, Marcos? Tá cada vez mais precoce, né? E os clubes entenderam isso. O Atlético entendeu isso, o Cruzeiro entendeu isso. Pra você ter ideia, o Vinícius Júnior entrou no Flamengo com 8 anos de idade, 7 anos de idade, no futsal. Os clubes mineiros hoje abrem as portas dos seus clubes a partir do futsal também. É a porta de entrada do clube, onde você consegue receber o garoto mais novo para ir formando de uma forma diferente. O futsal te dá essa condição, João, de formar diferente o atleta. E ainda uma formação, além de pegar o menino muito novo para formar cabeça, como disse o Fabrício, eu acho que o futsal ele ainda agrega uma coisa muito importante, que é a formação técnica, né? Ô, João, demais. Cara, é o drible curto. Pensar rápido. É o pensar rápido, é a agilidade. Que era muita coisa que vinha também do futebol de várzea, né? O cara ia jogar ali no futebol de terra, na rua, e o cara tem que aprender a improvisar, porque tem o buraco, porque não... Isso tudo ajuda na formação do cognitivo do atleta, cara. Ô, João, formar um menino no campo de grama sintética vai vir com um monte de deficiência. A especulação imobiliária hoje acabou com muitos campos de várzea que tem nas metrópoles afora, infelizmente, né? Hoje o futsal é uma ferramenta que acaba sendo importantíssima na formação dos garotos. Você quer formar diferente? Você quer formar um garoto que tem entendimento do que está acontecendo nas costas? Bota ele no futsal, cara. Alguns dos caras mais... Dos caras mais... Aqui tá um cara nato do futsal. Joguei futsal até os meus 16 anos, cara. Joguei até os 15. Apaixonado por futsal. Eu já sou diretor do Minas, vocês sabem. Sim. Daqui a pouco a gente vai jogar a liga. Eu quero todos vocês lá para acompanhar com a gente. O Marques, e alguns dos caras mais talentosos da geração de vocês vieram do futsal. Me lembro que o Alex Cabeção, né, que jogou no Cruzeiro. Um fenômeno do futsal, que era o lateral esquerdo do Vasco, Felipe era um Djalminha, Pedrinho. O Lê Marquinhos, fala do Lê Marquinhos também. Você é o número 1, né, Marcos? Tudo veio do futsal, cara. Não, e sabe por que é bom essa idade? O cenário ideal é isso aí, é o jogo. Tem clubes que estão pensando nisso aí já, sabe? Trabalhar o futsal e depois ir mudando pro sintético e crescendo no campo. Por quê? No futsal você tem muito mais contato com a bola, né? Então você fica com a perninha curta ali, te dá uma noção. E hoje em dia, com esses espaços muito reduzidos, né? Pressão, marcação alta, você com essa base de futsal, você tem muito mais qualidade de fazer uma transição, uma jogada, um improviso. Futsal dá isso. Acho que foi o Luxemburgo que eu fiz uma entrevista com ele. Ele disse o seguinte: olha, se a gente não mudar o jeito de jogar a base, nós vamos matar o nosso talento. Você pega um campo de dimensão oficial, o menino vai tocar 4, 5, 6 vezes da bola durante o tempo. Isso eu acho errado demais, João. Os meninos de até 13 anos jogar no campo todo, abre tudo o campo. Cara, o time que ataca primeiro não consegue sair de lá, não. O menino vai toda hora tá com a bola no pé, vai passar, ele vai treinar, ele vai ser pressionado. E o futsal você só transfere pro campo maior. Na verdade, o futebol de campo são vários jogos de futsal, né? Tá sempre ali dentro dos quadradinhos 1 contra 1, 2 contra 2. 3 contra 3, né? Por isso hoje tantos os campos reduzidos no treinamento dessa turma toda, né? Eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!